Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só! Imagine estar em um futuro pós-apocalíptico, onde criaturas gigantes forçaram seres humanos a abandonar a superfície da Terra, mas os sobreviventes dessa catástrofe criaram mechas para poderem lutar de igual para igual contra essas criaturas. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Darling in the Franxx. Como de costume, o nome vai estar aqui no primeiro comentário fixado, então já maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, demorou? Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa em uma das cidades fortificadas onde os sobreviventes se escondem. Hiro é um aspirante a piloto de mecha, que são mais conhecidos pelo nome de Franxx, só que nosso protagonista não está confiante com suas habilidades, e por isso ele falta na cerimônia de formatura da sua classe, e nisso persegue um pássaro que está ferido. Hiro chega até um lago e encontra um uniforme de piloto em cima de um tronco. Então ele percebe que uma garota chamada Zero Two está tomando banho nesse lago. Só que logo ela mergulha bem fundo, e nosso protagonista se assusta, pensando que ela se afogou, e logo ele decide entrar no lago para salvá-la, mas ela rapidamente aparece e mostra que só mergulhou para pegar um peixe. Hiro observa que essa garota tem chifres e fica encantado com a beleza dela. Já a garota Zero Two agradece pela preocupação e pergunta se Hiro é um parasita também, que é o nome dado para os pilotos dos mechas. No entanto, o garoto conta que não serve para ser piloto, pois prejudicou a parceira dele em um dos treinamentos da academia. Zero Two explica que ela também é uma excluída, por conta desses chifres que ela tem na sua cabeça. A garota também menciona que Hiro não sentiu medo dos chifres dela, ao contrário das outras pessoas. Portanto, a jovem estende a mão para Hiro e o convida para ser o novo parceiro dela, já que os mechas necessitam de um homem e uma mulher para estarem funcionando. Só que de repente os membros das Forças Especiais APE chegam lá, trazem Zero Two de volta, mostrando que ela tinha fugido. Vemos também que ela já tem um parceiro que se chama 081, e que ele está todo machucado por conta da jovem, que tem a má fama de ser uma péssima dupla para se trabalhar. Passando para o dia da formatura, e o Papa começa a fazer um discurso, dizendo que essas crianças são a salvação da humanidade, já que atualmente os seres humanos usam os mechas para lutarem contra as criaturas gigantes, chamadas de Urrossauros. Enquanto isso, Hiro ganha uma oportunidade de continuar como aspirante, mas ele recusa essa oferta, para voltar para o orfanato junto com sua antiga parceira chamada Naomi. E aí descobrimos que a garota é a maior culpada pelo fracasso deles no teste de aptidão, pois ela ficou bem nervosa quando estava dentro do mecha. No entanto, Naomi diz para Hiro ficar lá e parar de tentar bancar o herói, pois teriam várias crianças que desapareceram dentro do orfanato. Então Naomi entra na cápsula para ir pro orfanato e Hiro muda de ideia e decide ficar no local. Só que de repente, um Urrossauro aparece e ataca a cápsula da Naomi, causando uma grande destruição no local. Nisso a criatura começa a atacar a cidade e Zero Two aparece para tentar deter a ameaça. No entanto, o Urrossauro dispara um poderoso raio no mecha dela, e a garota recua por um momento, tira o corpo do 081 de dentro do mecha, mostrando que o cara morreu enquanto pilotava. Mesmo assim, Zero Two fala que continuará lutando para salvar a vida das pessoas da cidade, e Hiro decide deixar o medo de lado e se junta a ela dentro da Strelitsa, que é o nome desse mecha. Só que ele não esperava por uma coisa, inesperadamente Zero Two taca um beijão no garoto, e o mecha assume uma nova forma. O doutor que criou os mechas conta que Strelitsa assuma sua verdadeira forma somente quando dois parceiros que combinam perfeitamente se unem para pilotá-la. Com isso, Strelitsa usa uma lança e consegue perfurar a criatura, assim conseguindo vencer a batalha. Já no dia seguinte, vemos que Hiro está morando com outros pilotos recém-formados, e Ichigo se aproxima dele e comenta que Naomi sobreviveu e que ela está recebendo cuidados médicos no hospital. Ichigo mostra que está preocupada com o garoto e conta que tem um boato de que ninguém consegue pilotar junto com a Zero Two por mais de 3 vezes, pois ela tem sangue de Urrossauro e por isso acaba eliminando seus próprios parceiros. Isso faz Hiro se lembrar que o 081 morreu no dia anterior, mas ainda assim o garoto continua decidido a ser o novo parceiro de Zero Two. Logo depois disso, Zero Two chega no local para tomar café da manhã com os recém-formados, e o pessoal começa a estranhar o comportamento dela, que parece um tanto animalesco. Eles até se perguntam se ela realmente tem sangue de Urrossauro, como dizem os boatos. Eis que do nada a garota senta simplesmente no colo do Hiro. O garoto comenta que não se lembra bem do que aconteceu no dia anterior, mas a jovem conta que ele se saiu bem quando pilotou o mecha. Porém, Naná chega no local e informa que Zero Two não trabalhará com eles, deixando Hiro bem frustrado. Mais tarde vemos os jovens parasitas vestindo os trajes e se preparando para o primeiro treinamento com mechas de verdade. Então o instrutor deles, chamado Hashi, diz que é essencial que a dupla esteja em sintonia, para a conexão dar certo e o mecha funcionar como deveria. Portanto, os jovens começam a andar com os mechas e Zoromi tenta chamar a atenção para os demais e quase cai no chão, arriscando danificar o robô. No entanto, Hiro fica de fora desse treinamento, pois ele não tem uma parceira. Em seguida, Zoromi mostra que está com inveja de Hiro, pois o garoto conseguiu derrotar um Urrossauro e conseguiu proteger a cidade. Então Zoromi dá uma bolada em Hiro de propósito, e os dois começam a discutir, mas logo Ichigo chega no local, separando a briga. Um pouco mais tarde, Nana marca uma reunião com os jovens e conta que Hiro passará por um teste para ver se ele tem capacidade para ser um parasita.
e Zero Two se oferece para ser a dupla do garoto, mas Naná conta que o quartel não autorizou isso e, portanto, o Ichigo diz que o ajudará na prova. Zoromi também se voluntaria para ser o adversário dos dois, já que ele tem uma rixa com Hiro. E quando a batalha começa, Hiro fica feliz por estar conseguindo controlar o mecha, só que logo o robozão desliga e o garoto fica sem entender o que aconteceu, mas eis que ele se lembra que Zero Two tinha lhe dado beijo antes dos dois fazerem a conexão. Porém, Ichigo e os outros jovens foram criados somente para controlar os mechas, por isso eles não sabem o direito que é beijar, namorar. Mas Hiro explica para ela como se faz e os dois dão um beijão. Porém, o garoto não sente a mesma química de quando beijou a Zero Two, e por isso, o mecha fica inoperante. Eis que Zoromi se prepara para atacar os dois, mas ele começa a se exibir novamente, diz que pode virar o parceiro da Ichigo também. E então a atual parceira dele fica com ciúmes ao ouvir isso, e a conexão dos dois é quebrada, deixando o mecha inoperante também. Fazendo assim, a batalha acabará em empate, com os dois times fracassando miseravelmente. E então passamos para o passado com um flashback, vendo a época em que os jovens eram apenas crianças, sendo que eles não tinham nome e sim códigos, do tipo 001, 002. Eis que Hiro teve a ideia de dar um nome para cada membro do grupo, e então ele escolheu seu próprio nome e também o da Ichigo e das outras crianças, para eles não serem mais tratados como os meros objetos. Voltando ao presente, Hiro está conversando com um parceiro da Ichigo, chamado Goro, que conta que ela tem uma quedinha por Hiro, então o garoto fica surpreso, mas não dá tanta importância, e revela que irá pedir permissão para seu novo parceiro da Zero Two. Mas Goro demonstra estar preocupado com aquele boato de que os parceiros da Zero Two morrem após pilotar 3 vezes junto com ela. Enquanto isso, os demais membros do grupo estão falando que Hiro deve ir embora, pois ele falhou em outro teste, mas Ichigo chega lá e defende o garoto, explicando que será bom para todos se Hiro aprender a pilotar. Afinal, ele já havia salvado a cidade uma vez com a Zero Two. Em outro local, nosso jovem e a Zero Two se encontram novamente, e ela usa uma credencial nível S para passar pela segurança, o levando para ver a cidade. Então Hiro comenta que passou a vida inteira dele na gaiola, que é o local onde os cientistas criam as crianças para elas se tornarem pilotos dos mechas. E Hiro diz que está pensando em um nome para Zero Two, mas ela responde que não se importa em ser chamada pelo código que os cientistas a deram. E logo mais tarde, os jovens são designados para a primeira missão deles, cujo objetivo é defender uma mina de Urrossauro, pois esses monstros são atraídos pelo magma, que a mina está retirando de dentro da terra. Com isso, nossos jovens entram na mina e rapidamente acham o tal Urrossauro, que por sinal é bem mais fraco do que aquele que atacou a cidade. No entanto, Zoromi comete o erro de subestimar a criatura, e aí a parceira dele chamada Miku é ferida e acaba desmaiando. E ainda para piorar, vários outros urrossauros começam a sair de um buraco. Enquanto isso, Zero Two está assistindo a tudo e pede para ir resgatar os jovens junto com Hiro, mas Naná diz que Hiro não está autorizado a pilotar, e por isso, Mitsuru pega o lugar dele. E então Estrelitza chega na mina e aos poucos monstros vão sendo derrotados. Então Ego sobe a cabeça de Mitsuru e ele diz que é um piloto melhor do que Hiro e que merece ser o novo parceiro da Zero Two. Eis que a jovem garota escuta isso e aumenta a capacidade do mecha propositalmente, para ferrar com Mitsuru e assim impedir que ele roube o lugar do Hiro. Por fim, a missão termina bem sucedida, mas Mitsuru fica com aparência péssima. E eis que no dia seguinte, vemos que Mitsuru ficou traumatizado e ele se recusa a comer e fica dizendo que a Zero Two é o demônio. Então Hiro pergunta o que havia acontecido dentro do mecha e Mitsuru responde que a garota tentou devorá-lo. Depois disso, Ichigo se aproxima do jovem para o alertar, dizendo que ele pode morrer se pilotar mais 2 vezes com a Zero Two, mas Hiro explica que ele só tem compatibilidade com ela, pois já tentou pilotar ao lado da Naomi, da própria Ichigo, e acabou falhando nas 2 ocasiões. Já em outro local, vemos instrutores dando bronca na Zero Two, por ela quase ter finalizado Mitsuru, mas a garota mostra que só se importa com Hiro, que não dá a mínima para os outros pilotos. E em seguida Zero Two tá parado observando a Estrelitza, e Hiro chega lá e se esconde para ela não vê-lo, pois ele está com medo de ter o mesmo destino dos outros parceiros da garota. Só que mais tarde, o garoto está tomando um banho, e Zero Two finalmente o encontra. E ela pergunta se ele achava que ela era um monstro, mas o garoto fica sem palavras, e a conversa acaba sendo interrompida por um alarme de emergência. Então vemos que um urrossauro do tipo verme está se aproximando para atacar um dos latifúndios que está sendo transportado de um local para o outro. E os jovens entram nos mechas e se preparam para enfrentar a criatura. Só que o urrossauro consegue capturar o mecha do Zoromi, usando uma garra. Em seguida, os outros jovens são imobilizados por projéteis lançados pela criatura. Enquanto isso, Zero Two só observa a luta e comenta que ela e o Hiro podem ajudá-los, mas Naná não deixa, e um grupo de guardas entra no local para levar Zero Two embora de lá, a pedido do Papa e de alguns membros da APE. No entanto, a garota se recusa a ir e joga um dos guardas para longe, mostrando que a força dela não é humana. Porém, os outros agentes ameaçam abrir fogo, e por isso a jovem se despede de Hiro e aceita ir com eles.
Nosso garoto pergunta pra Naná se a Zero Two realmente é uma assassina de parceiros, mas a mulher explica que não é bem assim, contando que criaram Zero Two para atuar na linha de frente, e que por isso ela não é uma humana comum, o que faz com que os parceiros da jovem acabem não resistindo ao poder que ela tem. Então Hiro deixa o local e corre atrás da Zero Two, só que a porta se fecha, e por isso ele começa a gritar de longe, praticamente se declarando pra jovem, que ouvindo isso, ela consegue roubar uma arma de um dos guardas e liberta Hiro. Portanto, os dois correm até a Estrelitza e entram dentro dela. Os dois vão até o Rossauro e usam a lança para não serem imobilizados por alguns projéteis. Com isso, o verme entra dentro da terra para tentar fugir do local, mas Estrelitza o puxa. E com a ajuda dos outros jovens que abrem a boca do verme, Estrelitza consegue entrar dentro da criatura e começa a percorrer o corpo inteiro dela, perfurando o núcleo e assim conseguindo dar um fim. E assim o latifúndio número 13, que estava sendo transportado, consegue chegar ao seu destino, se unindo a um outro latifúndio em um processo que é chamado de beijo. Só que os jovens não sabem o que beijar realmente significa, e por isso eles acham que beijo é só o nome dado ao processo de transferência de combustível magma, de um latifúndio para o outro. Então já no dia seguinte, Hiro acorda com febre e se sentindo mal, mas ele tenta fingir que tá tudo bem, para continuar pilotando a Estrelitza. Em seguida o garoto se reúne na sala com outros jovens, e eles mostram uma certa admiração por ele, ao contrário de antes, quando Hiro era desprezado por boa parte do grupo. O Zoromi até aperta a mão de Hiro, e diz que ele está fazendo um bom trabalho, deixando aquela rixa para trás. Logo em seguida, Hiro e Ichigo estão passando um tempo a sós, mas Zero Two se aproxima deles e pega na mão do garoto, deixando Ichigo com ciúmes. Os jovens se sentam nas mesas e fazem uma oração ao Papa, mostrando que eles foram doutrinados desde pequenos a servir ele, e o tratando como se fosse um deus. E depois de orar, Zero Two começa a dar comida na boca do Hiro, deixando Ichigo com ainda mais ciúmes. Mais tarde, nosso jovem leva Zero Two para conhecer melhor a gaiola, e aí ele mostra a cúpula de vidro, que cobre o local inteiro, e ele explica que a chuva consegue passar por essa cúpula e que o Papa que decide os dias que vão chover. E em seguida os jovens se reúnem com os pilotos do latifúndio número 26, que são um pouco mais velhos. E aí Zoromi pergunta se eles já viram algum piloto adulto, mas o 090 responde que não, deixando um mistério no ar. Já pela noite, Goro volta para o dormitório masculino e encontra Hiro se contorcendo de dor no chão. Portanto, ele abre o casaco do garoto e vê que Hiro está com um treco bizarro no peito. E Hiro pede que Goro mantenha um segredo e não conte nada para os outros jovens, explicando que essa é a primeira vez que ele se sente verdadeiramente vivo. Porém, logo em seguida, os instrutores fazem exames médicos no garoto. Chegam à conclusão de que ele está sofrendo os efeitos colaterais de ter pilotado 2 vezes ao lado de Zero Two. No entanto, Hashi conta que eles vão precisar da Estrelitza na próxima missão, dando a entender que pretendem sacrificar o garoto pelo bem da missão. E mais tarde, Hashi reúne todos os pilotos e conta que cerca de 150 Rossauros estão se aproximando deles, pois as criaturas estão sendo atraídas pelo combustível magma, que ainda está sendo transferido de um latifúndio para o outro. E logo depois da reunião, Ichigo chama Zero Two para conversar, mostrando que está preocupada com o bem-estar de Hiro. Mas a Zero Two responde, falando que se o garoto morrer, significa que ele é um fracote. E isso deixa a Ichigo irritada. Taca um tapão na cara da jovem, dizendo que ela não é uma humana. Mas a Zero Two só dá um sorriso maligno e não revida. E no dia seguinte, vemos que aqueles 150 Rossauros começaram a se aproximar dos latifúndios, e os jovens pilotos vestem os trajes de batalha. Goro aproveita para dar uma empurradinha na Ichigo em direção ao Hiro, para ver se ela queria coragem quanto o que sente. Só que Zero Two aparece bem na hora, e Ichigo perde a coragem assim que a vê, dizendo apenas que Hiro é como um irmão para ela. Após isso, os jovens entram nos mechas e ficam frente a frente com os Urrossauros. Hashi alerta pelo rádio que tem um Urrossauro bem maior do que os demais, sendo que este pertence a uma classe mais poderosa. Com isso, os pilotos mais experientes do Latifúndio 26 começam a liderar o ataque, só que ao contrário dos jovens, esses pilotos têm mais calma e experiência, e por isso eles atacam de forma coordenada, eliminando vários Urrossauros no processo. Enquanto isso, os jovens pilotos ficam encarregados de proteger os latifúndios, porém Zoromi e Mitsuru se atrapalham e acabam se batendo. Mas felizmente Ichigo é bem habilidosa e consegue desfazer a burrada deles, eliminando os Urrossauros e protegendo o local. De volta ao Hiro, vemos que ele está sentindo fortes dores no coração, mas o garoto se recusa a desistir, pois quer proteger o Papa e os outros adultos. Então ele assume o controle da Estrelitza e começa a ajudar os amigos a derrotar as criaturas. Só que de repente a Estrelitza para de lutar por alguns instantes, e vemos que Hiro está sofrendo demais por conta das dores no peito. E aí a Zero Two pergunta se ele iria desistir, mas Hiro ergue a cabeça e continua lutando. Enquanto os pilotos mais velhos terminam de destruir os Urrossauros pequenos, que logo mudam de alvo e atacam um grandão usando as cordas elétricas. Só que de repente a criatura faz o urro e machuca os ouvidos dos pilotos. Então o Urrossauro se liberta das cordas e assume sua verdadeira forma, atacando os pilotos do Latifúndio 26, mas felizmente Zoromi e os outros jovens chegam e salvam a vida deles. Porém a criatura começa a se aproximar dos latifúndios para se alimentar do combustível. Ichigo dá a ideia deles criarem uma distração para a Estrelitza finalizar o Urrossauro com a lança.
Com isso eles colocam o plano em prática e se apressam para escalar a criatura e atacando o joelho do Rossauro para fazê-lo cair no chão. E aí a tática dá certo e Hiro ataca o núcleo da criatura com a lança da Estrelitza, só que o jovem acaba passando mal novamente e acaba desmaiando. Nisso Estrelitza leva um socão da criatura, voando para longe. Logo a criatura assume o formato de uma marreta e começa a sentar várias marretadas na Estrelitza. Com isso, Ichigo acaba perdendo o controle do mecha dela e chora bastante por pensar que Hiro havia morrido, mas Goro tenta fazer ela se recompor, explicando que não é uma boa hora para se lamentar. Enquanto isso, Hiro está uma espécie de pós-morte. Diz que ele encontra Naomi e diz que está feliz, pois ele pensa que consigo derrotar o Rossauro gigante. Só que de repente, Zero Two aparece lá e o tira desse lugar. Então Hiro acorda e vê que o Rossauro ainda tá vivo e que a garota tá lutando para controlar o mecha sozinha, naquela forma de puma que nós vimos antes. Com isso, Hiro percebe o grande esforço que a garota está fazendo para se manter viva, e isso dá a motivação que faltava para ele se curar daquela doença. Portanto, Hiro acalma Zero Two e assume o controle do mecha, dizendo que nunca abandonaria ela. Por fim, a Estrelitza volta com força total e derrota a criatura com a ajuda dos outros jovens. Nesse mesmo momento, vemos Nine Alpha observando tudo de longe, chamando a Zero Two pelo nome de Nine Yota e deixando um mistério no ar. Como recompensa pelo sucesso da missão de proteger o latifúndio, os superiores da APE deixaram os jovens irem até a praia, sendo que essa era a primeira vez que eles viam uma praia de verdade. Goro comenta que aquele boato sobre a Zero Two é falso, pois Hiro pilotou 3 vezes com ela e continua vivo. Com isso vemos um flashback no dia anterior, quando Hiro conheceu o Dr. Franks, que é o criador dos mechas. Nine Alpha também estava lá, e mostra um interesse pessoal em Hiro. Então Hashi anuncia para todos que agora o garoto é o parceiro oficial da Zero Two, e que os dois vão morar juntos no latifúndio número 13. De volta aos jovens, Zoro me diz que por algum motivo as meninas ficam bem mais bonitas quando estão na praia, e eu acho que ele tá se referindo às roupas de banho. Enquanto isso, Zero Two e Hiro estão um pouco mais afastados do resto do grupo, e ela se declara pro nosso jovem, dizendo que ambos vão ficar juntos para sempre. Só que ao escutar isso, Hiro se lembra do conselho do Dr. Franks, que disse pro garoto não deixar a Zero Two consumir as emoções dele, pois isso seria perigoso. Após isso, Miko acha uma caverna e chama o resto do pessoal para explorar o local. Então eles andam por alguns minutos em uma trilha e chegam até uma cidade que está abandonada e destruída. Só que os jovens demoram para perceber que esse local é uma cidade antiga, pois eles nasceram nos latifúndios, quando a tecnologia já estava bem mais avançada. Os jovens entram em uma casa e começam a explorar o local, notando que essa casa é bastante semelhante com a gaiola em que eles vivem. Então Ikuno diz que esse local deve ter sido usado como base para a construção das gaiolas. Enquanto isso, Kokoro se separa do resto do grupo e começa a explorar a casa sozinha. E aí um armário velho cai e quase esmaga ela, se não fosse pela ajuda de Mitsuru. Enquanto isso, em outro local, Ichigo vê um cartaz de um casal se beijando e acaba se lembrando instantaneamente do beijo que ela e o Hiro deram dentro do mecha. Então a Zero Two se aproxima da garota para provocá-la, dizendo que já beijou o Darling, que significa querido em inglês, e é basicamente o apelido que a Zero Two deu pro Hiro. Já no final de tarde, os jovens voltam para a praia, e Zero Two revela que os seres humanos abandonaram a superfície do planeta, e consequentemente, as cidades. E aí o resto dos jovens ficam confusos, já que segundo eles, a superfície do planeta é bem melhor e mais bonita. Mas Mitsuru fala que o Papa sabe o que faz, explicando que tem bem mais Urrossauros na superfície do planeta, e que o Papa tomou essa decisão para o bem de todos. Já pela noite, Ichigo e Hiro saem para dar uma caminhada na praia, e a garota tenta se declarar para ele mais uma vez, mas Hiro é lento demais e não pega em direta. Banana. No dia seguinte, os jovens retornam para o latifúndio e enfrentam um Urrossauro, que joga uma gosma que aparenta ser inofensiva, mas rapidamente a substância penetra os mechas e começa a correr os trajes das garotas, e digamos que os meninos olharam demais. E ainda por cima, não avisaram que a substância estava correndo os trajes delas. Os jovens pilotos conseguem se concentrar novamente no inimigo, e Hiro arranca o núcleo do Urrossauro, finalizando a criatura. Com isso, as garotas finalmente percebem que os trajes estavam corroídos e ficam bem chateadas com os meninos do grupo, e elas resolvem traçar uma linha no dormitório, para os garotos ficarem bem longe delas. Então Zoromi tenta cruzar a linha para desafiá-las, mas ele fica com medo ao ver os olhares intimidadores das meninas e desiste de passar para outro lado. Enquanto isso, Naná está conversando sobre essa briga com o doutor, e ele basicamente explica que isso é normal, pois os jovens estão entrando na adolescência. Mas Naná fala que essa briga precisa acabar, já que isso pode atrapalhar o desempenho deles, como duplas de mechas. Só que o doutor acaba proibindo ela de interferir, pois ele quer estudar o comportamento dos jovens. E voltando à gaiola, vemos que Zero Two continua junto com Hiro, ignorando o protesto de outras garotas. Após isso, os meninos traçam uma linha em volta do refeitório para dar o troco nas garotas, e aí Goro tenta atraí-las usando as comidas do refeitório, explicando que elas podem atravessar a linha para dar um fim nesse protesto. Miku fica com água na boca e tenta fazer isso, mas outras meninas lhe seguram. Já mais tarde, Ichigo e as garotas vão até o quarto da Zero Two, pedindo ajuda dela nesse protesto, e a jovem até aceita participar, apesar dela achar isso uma baita bobagem.
Só que vocês conhecem a Zero Two e era meio óbvio que ela ia aprontar alguma coisa. Então a jovem mente para os garotos que o banheiro está desocupado e que eles podem entrar lá para tomar um banho. Os meninos acreditam no bait e abrem a porta, se deparando com as garotas tomando banho delas. Com isso, Zero Two aproveita a confusão e rouba a roupa dos meninos. E Hiro até acha a pegadinha engraçada e pergunta o motivo dela ter feito isso. Então Zero Two fala que queria parecer mais humana, participando da briga também. Eis que Naná chega na casa e acaba com a palhaçada. E explica que os jovens devem estar de bem um com os outros, para quando uma emergência surgir, eles precisarem controlar os mechas. Os garotos conversam entre si e percebem que desrespeitaram a parceira deles, ao não contarem que os trajes estavam corroídos. E já no quarto das meninas, elas reconhecem que os garotos também são importantes, que não podem agir como se não precisassem deles. Porém, Miku quer continuar a briga e por isso ela fica brava com as outras garotas e se esconde no primeiro andar da gaiola, em um quarto que estava interditado. Então Miku acha um porta-retrato no local e começa a chorar. E aí os outros jovens chegam lá e Zero Two explica que tinha uma outra equipe antes deles, e que todos os integrantes acabaram morrendo. Com isso, os jovens percebem que terão o mesmo destino se continuarem brigando, e por isso, eles acabam fazendo as pazes. Um dia se passa e vários pacotes de presentes chegam no local, e Hiro explica para Zero Two que uma vez por ano, eles podem pedir o presente que quiserem pro Papa. Vemos que Ichigo pediu um bichinho de pelúcia e Goro uma vara de pesca. Já Hiro pediu um livro que fala sobre várias espécies de pássaros. Então Zoromi mostra que o Papa mandou uma carta junto com os presentes, onde ele basicamente diz que as conquistas do jovem representam um raio de esperança para a humanidade. Mais tarde, Hiro percebe que Zero Two não recebeu nenhum presente, portanto ele dá para ela um espelho que pertencia a Naomi, que é a antiga parceira dele, aquela que falhou nos testes de pilotagem, por isso a garota passou a morar em um orfanato. Com isso, Zero Two fica bem feliz com o presente e abraça o garoto. E aí vemos que Ichigo estava escondido atrás da escada, só observando tudo. Então vemos mais um flashback de quando os jovens ainda eram crianças. Ichigo estava reclamando que a franja dela estava atrapalhando. E aí Goro correu para fazer uma presilha de cabelo para a garota, pois ele sempre gostou dela. Só que assim que ele voltou pro local, Goro encontrou Hiro arrumando o cabelo da Ichigo, e por isso ele ficou bem chateado. De volta ao presente, vemos que Goro guardou a presilha durante todo esse tempo, e antes de dormir, o jovem conta pra Hiro que ele sempre amou o Ichigo, mas explica que ela nunca demonstrou o mesmo sentimento por ele, e sim por Hiro. Já no dia seguinte, os jovens pilotos são convocados para enfrentar um urrossauro assustador, que se parece com uma água-viva. Zoromi então percebe que o núcleo da criatura está exposto e parte pro ataque, mas era só uma armadilha, e a água-viva prende o mecha com os tentáculos, e depois o coloca dentro de uma prisão de bolhas. Com isso, Goro se sacrifica para salvar Zoromi, tirando o garoto da prisão e ficando preso no lugar dele. E aí a água-viva explode o mecha, e Goro ejeta a Ichigo bem na hora, para ela não se machucar, já que a saúde do mecha está diretamente ligada com a saúde das garotas, como se ela e o corpo do mecha fossem um só. Após isso, os outros jovens são forçados a recuar e precisam deixar Goro sozinho dentro do monstro. Então Ichigo fica zangada com o garoto, tentando entender o motivo dele ter feito isso. E Miku explica que Goro gosta dela, e que ele está sempre tentando protegê-la. Hashi chega no local e avisa que eles analisaram aquele urrossauro e descobriram que a criatura é capaz de se auto-explodir, permanecendo viva no processo, sendo que Goro não pode pilotar o mecha sozinho. Por isso ele precisa ser resgatado o quanto antes, do contrário, ele poderá morrer. Então Ichigo liga pra Goro chorando e prometendo que irá salvá-la a qualquer custo. Então eles voltam até o monstro e vemos que a Estrelitze está carregando o Ichigo pra garota pular dentro do mecha do Goro. A Zero Two até comenta que isso é bem arriscado, já que Ichigo pode ser pega pela explosão da água-viva. Com isso, Estrelitze voa até o respiradouro da criatura e joga Ichigo lá dentro, enquanto que Goro está respirando com grandes dificuldades, pois ele está dentro de uma enorme prisão de água. O garoto até pensa em acionar a autodestruição do mecha para morrer e levar a criatura junto, mas felizmente Ichigo chega a tempo, e os dois deixam uma bomba dentro da água-viva e fogem de lá, finalizando a criatura. Após isso, Ichigo percebe que perdeu a presilha que Hiro tinha dado para ela, e Goro finalmente consegue entregar a presilha que ele fez há anos atrás, e dizendo que a ama. Enquanto isso, os Sete Sábios estão conversando sobre como o Hiro e outros jovens têm uma sintonia melhor do que alguns membros de outras equipes, só que Marmoset comenta que isso pode ser uma faca de dois gumes, pois os jovens ainda cometem alguns erros. Então o Papa revela que é hora de elevar os jovens pilotos a um próximo nível, mostrando que está planejando algo. De volta à gaiola, Naná conta que os jovens vão receber medalhas do Papa e que eles devem usar trajes cerimoniais para a ocasião. Os jovens pilotos se enchem de alegria e Miku comenta que eles poderão ir até a cidade, que é o local onde os adultos vivem. Já no dia seguinte, eles vestem os trajes cerimoniais e os instrutores liberam acesso da porta de segurança para os jovens passarem. Então todos eles entram em um teleférico e começam a admirar a vista da cidade. Os jovens chegam ao quartel-general do parlamento e o prefeito diz que eles são os primeiros pilotos a pisarem nesse local e que o Papa está com bastante orgulho deles.
Então o prefeito dá uma medalha para cada um dos jovens, os elogiando bastante, como se estivesse tentando aplicar a técnica do reforço positivo para manter as crianças na linha. O grupo então começa a caminhar pela cidade e Zoromi comenta que quer morar nesse local quando virar um adulto, mas Mitsuru fala que não sabe se isso é possível, já que eles nunca viram um piloto adulto. Em seguida, Hiro percebe que Zero-Two está estranha e pergunta o motivo disso. A garota conta que não dá a mínima para essa cidade, ao contrário dos outros. Logo Naná chega e avisa que a excursão acabou, só que Zoromi se distrai com o reator de energia da cidade e acaba ficando para trás. Zoromi acaba caminhando bastante para tentar voltar para a gaiola, porém o cartão de identificação do garoto é negado, e logo ele percebe que essa cidade é extremamente deserta. Ele até encontra uma única pessoa e grita por ajuda, mas essa pessoa o ignora completamente, continua andando. Com isso, Zoromi tenta descer da estrutura e acaba caindo, desmaiando e acordando na casa de uma mulher que o resgatou. Ela conta que está feliz por ele ter acordado, explicando que o corpo do Zoromi é diferente dos deles, e que por isso, ela teve que mudar o aparelho médico para a opção animais de estimação. Então a mulher fala que chamará os instrutores para virem resgatá-lo, mas Zoromi pede para ficar mais um pouco, explicando que sempre quis saber mais sobre os adultos. Portanto, a mulher revela o rosto dela e serve uns biscoitinhos para Zoromi. Quando o garoto pergunta se ela não vai comer nada, a mulher conta que ela não sente mais necessidade de sentir o gosto das coisas e que só consome os nutrientes necessários para sobreviver. Então a mulher leva Zoromi para conhecer o marido dela, que está dentro de uma cápsula, recebendo uma dose de felicidade artificial. Mas Zoromi comenta que prefere ser feliz comendo os biscoitos, em vez de uma máquina assim. Só que de repente a mulher começa a passar mal e precisa se deitar no sofá. Então ela explica que não está acostumada a falar tanto e que nem se lembra direito do som que a voz do marido tem. E obviamente Zoromi estranha isso, mas a mulher explica que eles não costumam conversar na cidade, pois acha que isso é uma perda de tempo e algo bastante inconveniente. Logo a mulher liga para os instrutores virem buscar Zoromi e inesperadamente o garoto começa a chorar, dizendo que sente como se já tivesse conhecido ela. Os dois podem virar amigos quando ele crescer e for morar na cidade. Só que a mulher fala que isso está completamente fora de questão. E logo em seguida Zoromi é levado de volta para a gaiola. Já na manhã seguinte, Mitsuru está tendo um sonho da época que eles ainda eram crianças. Vemos que Hiro foi escolhido como representante do grupo, então Mitsuru acorda desse sonho e chama Hiro de traidor maldito. Mais tarde os instrutores estão conversando com os jovens e Hashi comenta que o desempenho do Mitsuru caiu bastante, mostrando que algo está o incomodando profundamente. Só que de forma geral, Naná conta que nenhuma outra equipe se destacou tanto em tão pouco tempo, e por conta disso, os jovens são designados para uma missão especial, onde eles devem proteger uma escavação de rossauros, que são da classe Conrad, e que estão sendo atraídos para o local. No entanto, Mitsuru começa a passar mal no meio da missão, e por isso ele é mandado para o hospital. E mais tarde, os outros jovens terminam de completar a missão sem Mitsuru, e se sentam para conversar sobre o garoto. Goro então revela que Mitsuru e Hiro eram os melhores amigos, mas que os dois acabaram brigando por um motivo que ele desconhece. E aí Kokoro revela que essa briga começou quando Mitsuru tomou uma injeção de Elixir, que serve para aumentar a aptidão dos pilotos, só que esse medicamento tem uma taxa de mortalidade de 85%, e por isso não são todos os pilotos que tomam. Enquanto isso, Mitsuru está tendo outros sonhos sobre sua infância, então vemos que ele admirava Hiro, e que um dia os instrutores revelaram que ele não tinha a capacidade física necessária para ser um piloto. Mas para continuar ao lado de Hiro, Mitsuru aceitou tomar a injeção de Elixir, correndo um alto risco de morrer no processo. Já de manhã, Mitsuru acorda assustado, e os instrutores decidem fazer um teste para ver se ele ainda consegue pilotar um Franks. Mitsuru então entra na máquina, e os instrutores percebem que a capacidade dele de pilotar está ficando cada vez menor, por conta desse sentimento ruim que está dentro dele. Logo Mitsuru recebe alta, e os instrutores decidem colocá-lo para pilotar com outra menina. Kokoro se oferece, e o antigo parceiro dela fica com bastante ciúmes. Mitsuru começa a conversar com a garota, e ela pergunta o motivo dos humanos terem parado de ter filhos. Com isso, o jovem explica que a tecnologia evoluiu bastante e deixou o método tradicional de lado. Mais tarde, os jovens são chamados para enfrentar um rossauro da classe Gutenberg, que tem um alto poder de regeneração e que pode se dividir em várias partes. Só que no meio da batalha, Mitsuru começa a ser atormentado por aqueles pensamentos de novo, e descobrimos que Hiro e Mitsuru tinham feito promessa de dedinho, onde os dois juraram que iriam pilotar um Franks juntos. Mas Hiro quebrou essa promessa e por isso Mitsuru ficou com uma mágoa dentro de si. Voltando ao presente, Kokoro conversa por alguns minutos com o jovem e o ensina o significado do perdão. Portanto, Mitsuru finalmente perdoa a Hiro e volta com força total para ajudar os seus companheiros de equipe, derrotando assim o rossauro da classe Gutenberg. Os jovens voltam para a gaiola e Hiro nota que Zero-Two está bem estranha e um tanto desanimada, mas ela se recusa a contar o que aconteceu. Então Zero-Two pede para beijar Hiro de novo. Inicialmente o garoto aceita beijá-la, mas muda de ideia ao ver que Zero-Two está com duas presas no lugar dos dentes. Sim, ele arregou para 2 míseros dentinhos afiados.
Alguns dias se passam e começa a nevar no latifúndio e conhecemos um local chamado Jardim, que é onde Hiro e os outros jovens cresceram, sendo que esse local é um instituto onde os cientistas criam crianças para elas se tornarem piloto dos mechas. Os jovens são levados para o laboratório, que fica do lado do jardim, e Naná os apresenta ao grupo dos Nines, que é basicamente uma unidade especial de pilotos. Nine Alpha chama Zero Two pelo nome de Nain Iota para tentar aborrecer a garota. Então Hiro pergunta de onde veio esse nome, e Alpha conta que ela fazia parte do grupo deles. Depois disso, os jovens pilotos começam a passar por vários exames laboratoriais, que aparentam serem bem simples e poucos dolorosos. Porém, Zero Two luta com todas as forças dela para não fazer esses exames, como se os dela fossem bem mais dolorosos que os dos outros jovens. Só que Naná ordena que um dos guardas dispare um dardo tranquilizante na garota, e ela apaga. Enquanto isso, Hiro e os outros jovens estão visitando o jardim, onde várias crianças estão sendo educadas e criadas. Só que de repente, Ikuno chama o resto do grupo e mostra que agora as crianças estão recebendo injeções de parasitas, que servem para acelerar o processo de crescimento delas, sendo que isso é algo terrível, já que essas crianças não vão poder aproveitar a infância delas. Então Hiro aproveita e pergunta a uma enfermeira sobre a Naomi, mas a mulher informa que quando uma criança deixa o jardim, ela nunca mais retorna para lá. Com isso, Hiro percebe que aqueles que não servem para ser pilotos são simplesmente descartados, o que explica o fato de não ter nenhum piloto mais velho. Um pouco depois, vemos Nine Alpha se aproximando da Ichigo e revelando um segredo, dizendo que Zero Two se disfarça como humana e que ela é incapaz de coexistir com outras pessoas. E logo depois de saírem para derrotar alguns Urrossauros, Zero Two aparenta estar bem mais agressiva que o normal. Quando Hiro se encontra com ela, a garota aparenta estar bem triste. E aí ela fala que queria ser uma humana, mas Hiro diz que não se importa com os chifres e com as presas dela, e que ele ama Zero Two do jeito que ela é. De volta ao laboratório, Ichigo tá passando por um corredor, e ela escuta a conversa dos instrutores, onde os dois dizem que Hiro corre o risco de deixar de ser humano, se ele continuar pilotando ao lado da Zero Two. Após isso, todos voltam pra gaiola, e Ichigo tenta contar o que ouviu pra Zero Two, mas a garota tem um surto de raiva, e começa a quebrar os espelhos do banheiro. E Ichigo se lembra na hora do que o Nine Alpha disse, sobre o poder da Zero Two ser o de amaldiçoar os parceiros dela, para tomar controle da vida deles. Nine Alpha também tinha falado que Zero Two já eliminou mais de 100 parceiros, e que o objetivo dela é continuar derrotando Urrossauros para tentar se tornar uma humana, pois a verdadeira Zero Two tem uma pele vermelha, como a de um monstro. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, fortalece deixando o like, comenta e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo, tchau!